A reportagem da Folha de São Paulo diz que a Globo transmitirá a votação de denúncia contra Temer ao vivo e sem interrupções. Essa reportagem também é o anúncio de uma guerra que interessa muito ao Brasil, da presidência da República através de Michel Temer, envolvido em vários casos de corrupção e por isso vai ser denunciado contra a Globo, e da Rede Globo, que vai ser apertada pelo Temer para pagar suas dívidas que tem com a União, inclusive de sonegação de impostos, segundo afirmam algumas fontes, e que tem também um telhado de vidro e que é uma das principais mídias que apoiaram a ditadura militar. Essa guerra entre Temer e Globo é muito benéfica para o Brasil, independente de quem ganha essa guerra. Só que a gente tem que ficar atento, porque se trata aqui de dois vilões do Brasil. Um querendo defender os seus interesses empresariais, dele, do PMDB e do PSDB, e a Globo querendo defender a sua própria sobrevivência. A melhor maneira que a gente tem de aproveitar isso, e é preciso estar atento a essa guerra, é observando muito atentamente cada movimentação de tabuleiro que uma dessas partes faz e valorizando essas movimentações, estimulando dessa forma a guerra entre esses dois gigantes, para que eles não acabem deixando para lá essa guerra e mais uma vez dando continuidade no processo de Matrix, da construção dessa Matrix que a sociedade brasileira se encontra. Eu vou falar sobre essa guerra aqui nesse vídeo, enquanto isso eu dou minhas boas-vindas a você aqui no canal Notícias Comentadas, onde a gente comenta a notícia dentro do contexto, porque só assim faz sentido. Se inscreva aí no nosso canal e compartilhe nossos vídeos para que a reflexão e o senso crítico chegue cada vez mais longe na nossa sociedade. Veja bem, a principal notícia aqui da Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, publicada no dia 17 de julho de 2017, diz o seguinte: Globo transmitirá votação de denúncia contra Temer ao vivo e sem interrupções. Ainda não há definição do horário que isso vai acontecer, e aqui essa notícia está travada, então ela está marcada para o dia 2 de agosto, e aqui diz o seguinte: mesmo que seja em horário nobre, interrompendo novelas, jogos e séries. E por que essa determinação da Globo está tão grande? É porque é o seguinte, aqui no site O Dia, ele diz que, explanada, após tentativa de trégua, Temer declara guerra contra a Globo. O presidente Temer enviou o ministro Moreira Franco para conversar com a cúpula da TV Globo há 2 meses numa tentativa de trégua. A Globo andava publicando muita coisa sensível do Temer, mas foi em vão. Temer então declarou guerra e passou a ordenar a execução de eventuais dívidas da emissora com a União, de impostos e de financiamentos do BNDES. No contra-ataque, a emissora determinou a aproximação de seus principais executivos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na tentativa de fazer o presidente da República, mesmo que seja por um ano, até a eleição direta. Então, vocês vão ver aqui, cada um defendendo o seu interesse. No site seguinte, aqui do Brasil 247, ele diz que, em guerra com a Globo, Temer decidiu cobrar as dívidas da emissora. Fritado em rede nacional a reboque das revelações da Lava Jato, o governo Michel Temer decidiu declarar guerra à Rede Globo e estaria usando a máquina pública para vender algumas batalhas. Segundo o jornalista Leandro Mazzini, O Dia, a União tem cobrado dívida da empresa dos Marinhos, até mesmo com o BNDES. E aqui ele está explicando um pouco mais sobre isso. No site aqui do DCM, ele dá mais detalhes sobre essa briga e mostra que, por exemplo, a Globo tem o teto de vidro, porque ela está envolvida num caso que foi denunciado há um tempo atrás, um caso da Record, que está sendo publicado aqui nessa notícia, de um caso de sonegação de imposto por parte da Rede Globo, E, inclusive que teve uma funcionária que roubou o processo lá da Receita Federal, desapareceu com o processo e depois hoje a mulher vive muito bem, conseguiram prender, mas depois soltaram, enfim, toda essa história está sendo contada aqui. Uma coisa interessante é o seguinte: nessa guerra de gigantes entre a Globo e o presidente do Brasil, o Temer, tem outras pessoas e outras partes que vão se envolver nessa briga. Por exemplo, a Rede Record. A Rede Record resolveu declarar também guerra à Globo, aproveitar o embalo desse conflito com o Temer, porque o que segura a Globo também é o presidente do Brasil. Então, comprou a briga, vai aproveitar o embalo para atacar finalmente a Rede Globo, que é um grande sonho da Record, por briga aí de marketing, disputa também de recursos de publicidade, vai aproveitar o embalo, meio que se, digamos assim, atacar a Globo
talvez vamos observar a posição da Record em relação a defender ou não o Temer, para a gente saber se são 2 contra 1 de fato, ou se esses dois estão unidos ou estão separados, trabalhando de forma independente. Para isso, a Rede Record fez uso de uma outra coisa, que é a delação do ex-ministro Palocci. Nesse link aqui que eu vou deixar a vocês, tem a reportagem de mais de 16 minutos da Rede Record que está explorando o caso do Palocci. Neste domingo, a Record declarou guerra contra a Globo, exibindo uma reportagem de nada menos de 15 minutos em horário nobre sobre uma série de negociatas da emissora carioca. A ponto de partir da reportagem, uma suposta delação negociada pelo ex-ministro Antônio Palocci. A reportagem da Record mostra que como a Globo se beneficiou de um esquema de sonegação fiscal, usou empresas de fachada em paraísos fiscais e recebeu uma série de benesses federais. Segundo a emissora, a televisão da família Marinho também estaria agindo para impedir a concretização da delação de Palocci. Uma coisa interessante nisso aqui, a gente poderia pensar, mas a Record está especulando, não sei o quê. Essa notícia ela saiu aqui no Jornal do Brasil e diz o seguinte: Globo estaria incluída em suposta delação de Palocci, diz Record. A reportagem da Record vinculada no domingo afirma que a Globo estaria incluída. Na verdade, por que isso tem essa notícia aqui? Porque no depoimento do Antônio Palocci para o juiz Sérgio Moro, o Palocci já avisou que poderia falar e entregar essas grandes emissoras. Não citou qual era, mas ele falou que era uma emissora muito grande. A maior do Brasil é a Globo. Então, quando ele falou isso, o Moro imediatamente condenou o Palocci sem escutá-lo. Esse vídeo falando sobre essa reportagem, nós temos aqui, ó, devassa, Moro condena Palocci sem ouvi-lo. Um comportamento super suspeito, né, que, digamos assim, mostra que há uma preocupação do Sérgio Moro em não escutar isso para não entregar a Globo. Ou seja, é um emaranhado de coisas e está tudo interligado. É a tal da Matrix, que é base do nosso canal. É justamente essa Matrix. O que a gente hoje está vendo é uma briga de 2 elementos de dentro da Matrix. A melhor coisa que a gente pode fazer hoje é fortalecer essa briga, publicando cada vez mais detalhes sobre essa briga. Então, eu diria a todos os canais interessados de fato com a verdade para explorar mais esse caso. Ninguém aqui está interessado em deixa para lá, não fala sobre isso aqui é tabu. Não, a gente não tem tabu. Então, faço essa convocação para que os outros canais também explorem isso de uma maneira mais intensa. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu comentário e compartilhe o vídeo aqui do canal Notícias Comentadas para a gente levar essa reflexão. É importante você entender que nessa briga não tem santo, nem Record, nem Globo, nem Temer, não tem ninguém santo aí nesse processo. E o Palocci, se sabe alguma coisa, tem que falar. É interessante falar, mesmo que o juiz se encarregue de mantê-lo calado, que foi isso que o Sérgio Moro fez. Quem sabe o Ministério Público consiga então escutar de fato o Palocci. Vamos ficar no aguardo e acompanhar, e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!